Você é diabética, Vanessa, é isso? Tenho 24 anos de diabetes, Flávio. Caramba, conta pra gente como que nessa vida corrida sua, né? E a gente sabe que por vezes a pressão do dia a dia, o corre-corre, entre outras questões ambientais, acaba sendo uma das razões, né, do desequilíbrio da glicose. Como é que... Olha, Flávio, é um desafio muito grande, porque a partir do momento que você sai da sua casa e você muda toda a sua alimentação e seu dia a dia, fica muito mais difícil ter uma glicemia no controle. Quando eu fico em casa, eu consigo fazer atividade física 4 vezes por semana, consigo saber a quantidade de carboidrato daquilo que eu como, consigo injetar direitinho com a quantidade de carboidrato, sem ter grandes altos e baixos, mas a partir do momento que você sai da sua casa e você tem uma oferta, por exemplo, essa semana eu estive em Florianópolis, uma noite eu fiquei em Florianópolis. Quando acordei de manhã, olhei para o café da manhã, o bolo de chocolate, eu e o bolo de chocolate, a gente tem uma simbiose. Então, aí eu entrei lá, comi, com certeza chegou a 200 e tralalá, porque antes do almoço, né? Mas, enfim, eu sou chocolatra, né? Então, assim, a gente tem, eu comi pão de queijo, que é outra coisa que aumenta a glicemia horas depois, e aí estamos aí no problema. Mas, enfim, depois no almoço eu já injetei a quantidade certa para conseguir dosar, e aí depois ela entrou no eixo à tarde também. Quando eu cheguei em casa, ela já estava em ordem de novo. Então, a gente tem essas questões e a gente muitas vezes não sabe como os alimentos são preparados e a quantidade certa de carboidrato. Então, quando você já tem uma alimentação mais regrada, você sabe, de repente, a minha mãe repete a alimentação, eu já sei como funciona determinado, por exemplo, o risoto que ela faz, enfim, aí fica muito mais fácil de fazer o monitoramento. Mas no dia a dia, quando se viaja, eu utilizo, quando eu viajo, eu compro o sensor para monitorar a glicemia, porque ajuda muito. Então, toda hora eu escaneio, toda hora eu vejo, e aí eu consigo tomar minhas decisões para não deixar ela alta durante muito tempo. Ela comigo não costuma ficar mais do que 2 horas alta, que a ideia era essa, né? Porque depois de 2 horas você come, ela aumenta e a tendência é abaixar. Se ela não abaixa, eu interfiro e aí injeto insulina para conseguir dar conta de algo que eu não consegui fazer, a contagem de carboidrato direito, né? Então, é complicado, sim. A gente tem, de vez em quando, uma hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue, que pode dar aquele sintoma ruim, mas eu sempre levo o açúcar, eu sinto os sintomas, porque eu tenho um bom controle, então isso facilita bastante e eu sei o que fazer porque eu sempre me planejo, né? Então isso me dá autonomia total, independência para poder fazer todas as iniciativas e não me privar de qualquer ação. Então, seja de férias, seja no dia a dia, eu sempre consigo. Mas claro que, Flávio, eu tenho geralmente uma hemoglobina glicada, que é a média de glicemia dos últimos 3 meses, 7,5, porque eu utilizo as múltiplas doses de insulina. Tem gente que utiliza a bomba de insulina, que consegue baixar a glicemia para 7, 6,5, 6, o que era ideal, mas dentro das múltiplas doses, até a minha médica falou, relaxa, que você utilizando múltiplas doses não tem como baixar tanto assim mais e você não precisa ser tão exigente consigo mesma. Então, eu tô trabalhando bem nesse sentido e, graças a Deus, nesses 24 anos, eu não tenho complicação de diabetes, porque eu tive acesso, né, aos bons médicos, eu tive acesso a uma equipe multidisciplinar que me ajudou muito no começo, tive acesso a uma organização que me deu bastante educação em diabetes. Eu trabalhei durante 8 anos da minha vida num portal, então eu fazia conteúdo sobre diabetes, então a quantidade de profissionais que eu entrevistei, pessoas com diabetes que eu entrevistei, foi muito grande, isso me deu uma bagagem muito grande para poder também trabalhar melhor essa questão do controle do diabetes, então eu não tenho o que reclamar, assim, de verdade, e eu sou uma ativista desde sempre, porque eu descobri o diabetes dentro da faculdade. E na época eu achei que eu ia tornar uma jornalista de redação de jornal impresso. E aí acabou que com o diagnóstico eu percebi que isso não ia acontecer, que eu queria fazer tipo editoria de cidades. E aí cada dia você está num lugar diferente, você não tem uma rotina. E naquela época eu estava no início do diagnóstico e eu achei melhor assim
ir para assessoria de imprensa. Então, eu fui para assessoria porque eu sabia que eu ficava o tempo todo, geralmente, não o tempo todo no computador, fazia pré-evento, mas você sabia geralmente como é a dinâmica do evento, e aí, pelo menos, me deu essa segurança de que não ia ter essas hiperglicemias muito, sabe, muito difícil de manejar, e aí acabei enveredando para o meu ativismo, porque eu tenho isso desde sempre. Na época da faculdade, eu queria trabalhar em cidades e trabalhar com denúncia de pessoas, de organizações, coisas ruins, assim. E eu acabei enveredando para a área de saúde, por causa do diabetes. E aí trabalhei em assessoria na área de saúde. E aí depois comecei a fazer também um portal de saúde. Então, isso foi muito bom, porque eu entrei nessa área e, assim, eu tenho paixão por essa área, porque eu sei o quanto a informação é importante para melhorar a condição de qualquer doença que a pessoa tenha, de prevenção. Então, aliar tanto a questão do jornalismo, da informação, com a educação, faz toda a diferença para a gente ter uma sociedade mais educada, mais informada e, ao mesmo tempo, com conhecimento sobre os seus direitos, e aí para correr atrás dos seus direitos, para conseguir as medicações, para conseguir ter acesso aos especialistas, coisas que são muito difíceis, infelizmente, no nosso Brasil.